Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Vimos no final da videoaula sobre números quânticos que podemos utilizar o diagrama de distribuição eletrônica, conhecido no Brasil como diagrama de Pauling, para realizar a distribuição eletrônica dos elementos. Esse diagrama, que o próprio Linus Pauling nunca reclamou autoria, é uma forma simples e rápida de determinar a estrutura eletrônica dos átomos. No entanto, muitos o utilizam mesmo sem saber sua origem ou seu significado. O diagrama de Pauling nada mais é do que uma sequência de energia dos orbitais que segue o princípio de Aufbau, ou princípio da construção. Esse diagrama tem uma origem baseada tanto na teoria quanto nos resultados experimentais. Seu fundamento teórico está em sua própria estrutura, porque o que simplesmente representamos como um S, 2P, 3D, 4F, nada mais são do que funções matemáticas advindas da mecânica quântica. Os resultados experimentais orientam a ordem energética, pois indica claramente que orbitais do mesmo nível, como por exemplo o 2s e o 2p, não possuem a mesma energia. Mostra também que o orbital 4s, por exemplo, é menos energético do que o orbital 3d, além de outros casos análogos, e omite orbitais teoricamente existentes, porém sem observação experimental, como 5G, 6H e outros. Não restam dúvidas sobre a praticidade e aplicabilidade desse diagrama. Sua importância é tamanha que em qualquer nível de ensino de química, do médio à pós-graduação, seja nas aulas expositivas, sejam em livros acadêmicos, ele ainda é utilizado. No entanto, deve ser utilizado com cautela. Nós utilizamos e ensinamos esse diagrama como uma referência a qual todos os elementos devem seguir. Mas será que a natureza, assumindo que os orbitais de fato existem, seria tão obediente e previsível assim? Todos os 118 elementos que conhecemos, sendo natural ou artificial, iriam obedecer a esse padrão? É razoável que não. Os elementos artificiais mais pesados, com tempo de vida muito curto, dificilmente obedeceriam a alguma regra. Mas os mais comuns, os elementos do dia a dia, devem obedecer, não é mesmo? É isso que veremos nessa videoaula. Veremos também como fazer a distribuição eletrônica dos íons. Vamos começar analisando dois elementos muito comuns, o cromo e o cobre, que simplesmente não obedecem a esse diagrama conhecido como diagrama de Linus Pauling. Vamos ver como construímos a configuração eletrônica teórica desses elementos, ou seja, prevista segundo esse diagrama. Vamos começar pelo cromo. O cromo tem número atômico 24, ou seja, ele tem 24 prótons dentro do núcleo. Como esse elemento não está representado aqui com carga alguma, isso significa que ele também tem 24 elétrons na eletrosfera, que nós vamos distribuir segundo esse diagrama que segue o princípio de Aufbau, ou construção energética. Lembrando, a primeira diagonal aqui, ela aborda o orbital menos energético, e a sequência nos dá a sequência energética dos orbitais previstas segundo a regra de Madelung. Então, como que fica a distribuição do cromo? Bom, começamos aqui com o orbital 1s. O orbital 1s só tem uma orientação no espaço, então só tem um tipo de orbital s em cada nível de energia, que cabem 2 elétrons com espinhos opostos. Acabou essa diagonal, vou para a próxima. A próxima diagonal eu encontro o orbital 2s, que também cabem 2 elétrons. Terceira diagonal, eu encontro os orbitais 2p. Lembrando que cada nível de energia, nós temos 3 orbitais p com orientações distintas, mas com o mesmo tamanho, ou seja, com a mesma energia. Cada orbital p comporta 2 elétrons, então os orbitais 2p comportam 6 elétrons. Já totalizamos aqui 10 elétrons distribuídos. Continuando. Continuando na diagonal, nós encontramos o orbital 3s, que comportam 2 elétrons. Acabou essa diagonal, vou para a próxima. Orbital ou orbitais 3p, que comportam 6 elétrons, e orbital 4s, que comportam 2 elétrons. Já temos aqui
20 elétrons distribuídos. Faltam apenas 4. Acabou essa diagonal, vou para a próxima, encontro os orbitais 3D, que são 5 em cada nível, com 5 orientações diferentes. Só tenho 4 elétrons para terminar a distribuição, então 3D4 distribuir os 24 elétrons do cromo. Vamos fazer a mesma coisa para o cobre. O cobre tem número atômico 29, como esse átomo aqui é neutro, isso indica que eu também tenho 29 elétrons para ser distribuídos. Utilizando o mesmo diagrama, eu chego nessa configuração eletrônica que termina em 4s2, 3d9. Essas duas configurações aqui são as configurações eletrônicas teóricas previstas pelo diagrama de Pauling. No entanto, quando observamos experimentalmente como esses elétrons são distribuídos, nós temos uma nova configuração eletrônica diferente da prevista. Onde está a diferença aqui? No finzinho aqui da distribuição. Olha. No lugar de terminar 4s2, 3d4, o cromo tem a sua configuração eletrônica terminada em 4s1, 3d5. E o cobre, no lugar da configuração terminar em 4s2, 3d9, essa configuração termina em 4s1, 3d10. Isso é baseado em fato experimental. Tá? O método tradicional para explicar essa anomalia na distribuição dos elétrons do cromo e do cobre é um método que a gente chama de método do subnível de energia parcialmente preenchido, né? Eu falei, são 5 orbitais, então se eu tenho 5 elétrons aqui, eu tenho 5 orbitais D parcialmente preenchidos, ou o orbital completamente preenchido, né? Vamos detalhar esse método agora e ver se isso aí continua, se tem outros elementos com esse mesmo tipo de distribuição e se seguem essa regra do orbital D semi-preenchido ou completamente preenchido. Então, vamos ver o que é esse método tradicional utilizado para explicar essa diferença na distribuição de elétrons do cromo e do cobre, que é chamado método do subnível de energia parcialmente preenchido e completamente preenchido. Começamos aqui com a distribuição eletrônica do cromo e do cobre, seguindo o diagrama de Pauling. Aqui embaixo é uma outra forma de representação da configuração eletrônica, chamada de convenção Cerne do gás nobre, né? O que é isso? Essa forma de representar a configuração eletrônica é uma forma simplificada. O que a gente faz? Como que a gente utiliza essa representação? Aqui entre colchetes é o gás nobre do período anterior do elemento que a gente está representando. Tanto o cromo quanto o cobre estão no quarto período da tabela periódica. O gás nobre que vem no terceiro período é o argônio. Então, o que a gente quer dizer com essa representação? Que o cromo, segundo o diagrama de Pauling, tem a configuração do argônio, igualzinha, mais os elétrons 4s, 2 e 3d4. Da mesma forma, o cobre tem a configuração do gás nobre argônio, mais os elétrons 4s2, 3d9, beleza? Isso aqui vocês vão ver muito, principalmente em questões de vestibular. Essa é a forma tradicional de ver representada a configuração eletrônica de elementos com altos números atômicos, ok? Bom, aqui embaixo, então, eu representei os orbitais 4s e 3d desses dois elementos e a quantidade de elétrons prevista na configuração do diagrama de Pauling. Então, eu tenho 2 elétrons no 4s, um com número quântico de spin mais meio, que eu vou chamar aqui de elétron alfa, e um com o número quântico de spin menos meio, representadinho por uma flecha para baixo em vermelho, que eu vou chamar de elétron beta, ok? Bom,
Em um átomo isolado, os orbitais D dentro de um mesmo nível de energia são ditos degenerados. O que significa isso mesmo? Possuem a mesma energia. Então, eu estou representando aqui por 5 patamares no mesmo nível, indicando que eu não tenho diferença de energia entre esses orbitais. Mas se a gente observar aqui no cromo, dos 5 orbitais 3D, eu tenho 4 orbitais com um elétron alfa cada um, né, com spin mais meio, ou seja, 4 orbitais 3D semi-preenchidos e um orbital 3D vazio. Será que um orbital vazio vai ter a mesma energia de orbitais semi-preenchidos com elétron? Essa mesma pergunta eu posso fazer para o cobre, né, que tem 9 elétrons nos seus orbitais 3D. Se olharmos a distribuição aqui, nós temos 4 dos orbitais 3D completamente preenchidos, com elétrons emparelhados, ou seja, um elétron com spin mais meio e um spin menos meio, e um orbital semi-preenchido. Será que esse orbital semi-preenchido vai ter a mesma energia desses outros orbitais que estão completamente preenchidos? Né? Ou seja, eles são idênticos do ponto de vista energético, esses 5 orbitais aqui e esses 5 orbitais aqui? Bom, por isso gerar um desequilíbrio energético, parece que a natureza seguiu uma distribuição mais simétrica no caso do cobre e do cromo. Como assim? Os orbitais 4s e 3d desses dois elementos, eles têm energias muito próximas, né? O que isso acarreta? Isso facilita uma transferência de um elétron 4s para um orbital 3d. Então, a explicação dessa anomalia da distribuição eletrônica desses elementos é que um elétron beta sairia aqui do orbital 4s e entraria como elétron alfa no orbital 3d, ok? Então, eu teria uma distribuição eletrônica 4s1, 3d5. A mesma coisa aconteceria com o cobre. O elétron beta sairia do 4s e entraria no 3d, gerando uma configuração eletrônica 4s1, 3d10. Notem que, no caso do cromo, os orbitais 3d ficaram todos eles com um elétron só, com o mesmo spin, ou seja, elétrons paralelos, né? Todos mais meio aqui. E no caso do cobre, todos os orbitais D ficaram preenchidos. Esse é um orbital D semi-preenchido e esse é um orbital D completamente preenchido. Segundo esse método tradicional, essa distribuição de elétrons nos orbitais D geraria uma simetria no átomo e uma menor repulsão eletrônica, estabilizando energeticamente esses dois elementos. E isso explicaria essa configuração eletrônica no lugar da configuração eletrônica pelo diagrama de Pauling. Tá? Mas será que outros elementos da tabela periódica seguem também essa regra do cromo e do cobre? É isso que vamos ver. Eu vou mostrar para vocês agora como fazemos configurações eletrônicas de íons. Vamos começar com os cátions, que são os íons carregados positivamente. Então, eu vou fazer a configuração eletrônica aqui do galho 3+, utilizando o diagrama de Pauling mesmo. Bom, o galho, ele tem número atômico 31, ou seja, ele tem 31 prótons dentro do núcleo. Fica a dica aqui. Quando a gente vai fazer configuração eletrônica de cátions, faça primeiro a configuração eletrônica do elemento neutro, para depois saber que elétrons você vai ter que tirar desse elemento, ok? Então,
O galho neutro tem 31 elétrons. Utilizando o diagrama de Pauling, eu vou distribuir esses 31 elétrons seguindo a sequência energética. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Ó, a somatória dos elétrons aqui tem que dar 31. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 30, 31. Perfeito? Bom, essa é a configuração eletrônica do galho neutro. O que significa essa carga 3+? Essa carga 3+ significa que o núcleo está mais evidente do que a eletrosfera. Lembre-se que em reações químicas, que nós dizemos reações químicas ordinárias, ou seja, essas que acontecem no dia a dia ou no laboratório de química, nós só mexemos na eletrosfera do átomo. A gente nunca mexe no núcleo. O núcleo só vai ser alterado em reações nucleares, ou seja, radioativas. Não é esse o caso. Então, como que o núcleo vai ficar mais evidente sem a gente mexer no núcleo? Tirando elétrons da eletrosfera. Nesse caso aqui, o número de prótons e elétrons era a mesma, por isso que não tinha carga. Para eu ter carga mais 3, eu tenho que retirar 3 elétrons da eletrosfera. Bom, lembrando, que elétrons que eu vou retirar? Eu tenho que retirar os elétrons de valência. O que é elétron de valência? É aquele que está na última camada ou no último nível de energia. Por isso que eu falei para vocês fazerem primeiro a configuração do elemento neutro, porque muita gente vai tirar um elétron aqui do P e depois mais 2 do D. Isso está correto? Não. Eu vou fazer um rearranjo aqui, porque isso daqui está seguindo a distribuição energética. Qual que é o nível de valência desse elemento? O nível de valência desse elemento é aquele que tem o maior número quântico principal, ou seja, o maior númerozinho aqui na frente dos orbitais. Qual que é o maior número aqui? Olha, é o 4. Mas eu tenho o 4p e tenho o 4s. Então, eu vou reorganizar agora conforme os níveis de energia. Então, olha, eu tenho o nível 1 com 2 elétrons, o nível 2 com 6 mais 2, 8 elétrons. Olha, eu joguei o 3D para cá, para ficar todo mundo do terceiro nível. Quantos elétrons tem nesse nível? 10 mais 6, 16, mais 2, 18. E na camada de valência, eu tenho o 4s2 e o 4p1. Eu tenho exatamente 3 elétrons de valência e são esses 3 elétrons que vão ser retirados para a formação desse cátion. Então, a configuração eletrônica do galho 3+, é essa daqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10. Eu tirei todos os 3 elétrons do último nível de energia. Então, fica a dica. Quando vocês se depararem com um cátion, primeiro façam a configuração eletrônica do elemento neutro, reorganizem essa configuração de forma a separar os níveis de energia, para vocês saberem exatamente quantos elétrons tem em cada nível de energia, e depois retirem os elétrons dos elétrons de valência, ok? A configuração eletrônica de ânions, ou seja, os íons de carga negativa, são mais tranquilas do que dos cátions. O que significa uma carga negativa? Significa que esse elemento está ganhando elétrons. Então, aqui eu estou pedindo a configuração eletrônica do enxofre 2-. Lá na tabela periódica, o enxofre tem número atômico 16, ou seja, ele tem 16 prótons no núcleo. Quando ele está neutro, ele tem 16 elétrons. O número de prótons e elétrons é igual em elementos neutros. Se eu tenho carga -2, é sinal que eu acrescentei 2 elétrons nesse elemento para se tornar o ânion S-2.
Ou seja, essa espécie tem 18 elétrons. Sabendo o número de elétrons da espécie, é só fazer agora a distribuição eletrônica seguindo o diagrama sem nenhum problema. Então, 18 elétrons vai ficar o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ele já está, a configuração já está seguindo a ordem dos níveis de energia, né? Eu não entrei com orbital D nesse caso. Eu tenho 2 elétrons no primeiro nível, 8 elétrons no segundo nível, 8 elétrons no terceiro nível. Vejam que quando o enxofre ganha 2 elétrons, ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Isso significa que ele completou o octeto. Mas isso é tema para uma outra videoaula. Nessa videoaula, vimos uma das explicações das configurações eletrônicas anômalas do cromo e do cobre, dois elementos muito comuns no nosso dia a dia. Vimos também como fazer a distribuição eletrônica de cátions e ânions. Outros elementos da tabela periódica também não têm suas configurações eletrônicas explicadas através do diagrama das diagonais. Tampouco tem as explicações através dos orbitais D semi-preenchidos e completamente preenchidos que nós vimos para o cromo e para o cobre, respectivamente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre outros diagramas e como explicar essas exceções de distribuição através do diagrama de Pauling, vejam a videoaula completa que está disponível em materiais complementares das semanas 10 e 11. Bom estudo e até a próxima!